Então você vai ter o nível Prime, é o nível máximo, tá, de segurança que você pode ter. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre debentures. Se você não sabe o que é, nunca ouviu falar, não faz a mínima ideia ou já ouviu falar, tem interesse em investir, mas quer saber mais sobre o assunto, fica aqui com a gente que esse é o assunto do vídeo de hoje. Em tempos aí de crescimentos absurdos, né, da taxa Selic, o IPCA que acompanha a inflação, todos crescendo, e a gente já tem previsão de subida mais uma vez da taxa Selic agora em dezembro. Investimentos em renda fixa estão sendo muito procurados e bastante interessantes nesse período de juros elevados, tá bom? Então fica aqui com a gente que eu vou te ensinar exatamente como fazer isso e como avaliar as principais debentures do mercado. Existem alguns critérios de pontuação que a gente chama de rating, que a gente se baseia para avaliar quais são as debentures mais seguras para garantir o seu patrimônio, beleza? No final, como você já sabe, a gente vai dar aquela dica final, né, que é o bizu, sobre como investir em debentures do jeito correto, tá bom? Então roda a vinheta e vamos lá! Beleza, galera, então só para a gente contextualizar a situação que a gente está vivendo, eu mostro aqui para vocês na tela quais são os índices do mercado hoje, tá? A gente está com a taxa Selic aí de 7,75%, como eu falei no começo do vídeo, com previsão de alta para dezembro e continua subindo, né, com essa inflação descontrolada, e o próprio IPCA com 10,25%, também acompanhando a inflação. São alguns parâmetros que geralmente a gente vê quando a gente vai fazer algum investimento em renda fixa, tá? A gente vai ter baseado aí as taxas de juros em um desses dois índices, quando ele não é pré-fixado, né, que é aquele valor que ele não muda independentemente do que aconteça aí com esses outros parâmetros. Mas a gente tem vários investimentos que dependem desses índices, né, na taxa Selic, do IPCA, que a gente avalia para saber se vai investir nosso dinheiro ou não. Bem, e o que vem a ser debentures afinal? Basicamente, pessoal, de um jeito didático para vocês entenderem, as empresas, geralmente quando precisam de dinheiro para fazer seja lá o que for, né, pagar alguma dívida ou expandir, vai aumentar o seu patrimônio, ou vai fazer algum galpão, ou financiar algum projeto, seja lá o que for. Ela tem algumas opções no mercado, e a pior delas, a que é mais onerosa, é você pedir dinheiro emprestado para banco. Então o que é que elas fazem? Elas disponibilizam alguns títulos, que são as debentures, para que nós, investidores comuns, a gente empreste dinheiro para essas empresas, é uma taxa bem menor que a de banco, e aí elas colocam uns juros embutidos. Então qual é a vantagem em investir em debentures, né? Para a gente, investidor, é vantagem em certas situações porque as taxas de juros são consideráveis, então fica bom para as duas partes. E a gente vai falar também sobre algumas debentures incentivadas. O que é que são debentures incentivadas? Debentures incentivadas são aquelas que você não paga imposto de renda, porque são alguns serviços que o governo dá incentivo e justamente tira esse imposto de renda para auxiliar o crescimento dessas empresas, ok? Então a gente vai ver que existem debentures e que são cobrados impostos e debentures que são isentas de impostos, que são as debêntures incentivadas, ok? Então a gente vai já falar sobre isso. Pois bem, show de bola, mas como é que eu faço para investir numa debênture? Basicamente, pessoal, se você tem uma conta de investimentos, independentemente de qual seja a sua corretora, geralmente você vai ter investimentos ali em título, em CDBs, em LCs e debêntures, tá? Já é bem disseminado, você consegue achar essa possibilidade em várias corretoras e contas de investimento. No caso específico aqui, geralmente eu invisto em debênture pela Nuinvest, que é a antiga Isinvest. Eu vou fazer esse vídeo mostrando algumas debêntures por lá, mas vocês não precisam fazer pela Nuinvest, você pode fazer por qualquer local que ofereça esse suporte. Como eu falei, as possibilidades são inúmeras. Antes de eu mostrar na prática algumas debêntures aqui no meu aplicativo, eu preciso fazer alguns alertas, né? Quais são os cuidados que você tem que ter com as debêntures e que é o assunto principal desse vídeo? O primeiro, pessoal, é que cada empresa que oferta debêntures no mercado, né, esses títulos, ela vai ter uma pontuação, que a gente chama de rating, tá? É uma nota para a empresa. E basicamente vocês vão avaliar se é seguro deixar o dinheiro de vocês lá. Por quê? Esse rating ele é importantíssimo para quem investe em debêntures por um motivo bem importante. As debêntures não têm proteção do FGC. Então, se você não sabe o que é proteção do FGC, a gente também já fez um vídeo aqui no canal, tá? Vou colocar aqui, dá uma olhada aí no card. Mas basicamente a gente tem investimento aí em CDBs, em LCAs que tem, por exemplo, a proteção do FGC até um certo limite, né? Aquele de 250 mil, vocês dão uma olhada depois no vídeo, se vocês tiverem dúvida. Você pode investir que caso a instituição venha a falir, venha a quebrar, você tem aquele dinheiro reavido. Porém, nas debêntures isso não ocorre. Se a empresa, por exemplo, vir a quebrar, você não vai ter
ter o seu dinheiro de volta. É uma questão do FGC. Mas já tranquilizo vocês nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho vários investimentos em debêntures e eu sempre utilizo os critérios que eu vou mostrar agora nesse vídeo para avaliar se eu vou colocar o meu dinheiro ou não. E aí, basicamente, eu avalio o rating da empresa e vejo se aquela pontuação ali está adequada e vale a pena eu colocar o meu dinheiro lá. Então, se você tem empresas com um rating considerável, isentas de imposto de renda, que são incentivadas, com as taxas de mercado que eu mostrei agora no vídeo, são condições bem interessantes para você fazer o seu dinheiro render nesse período, tá bom? Então, vamos aqui pro meu celular que eu vou mostrar na prática algumas debêntures e depois eu vou mostrar como vocês fazem para avaliar. Beleza, então vamos entrar aqui na Nuinvest, que é a antiga Isinvest, para eu mostrar algumas debêntures para vocês. Vou acessar aqui minha conta. Beleza, aqui na tela inicial, eu venho aqui nessa parte inferior, em investir. Aí aqui, eu vou ter várias opções de renda fixa, tá vendo, ó? E aí eu venho aqui na parte de debêntures. Aí aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, tá? Vocês vão ter debêntures como essa daqui, da Belo Monte, isentos de imposto de renda, ó. E outras, por exemplo, aqui como a CEMIG Distribuição, que vocês vão ter a cobrança de imposto de renda. Sempre tem aquela tabela regressiva, né? Que dependendo de quanto mais tempo você deixa lá o seu dinheiro, menor o imposto de renda que você paga. Então aí você vai ter sempre um vencimento aqui da debênture, tá? É importante vocês avaliarem aqui qual o prazo que vocês vão deixar o seu dinheiro investido. E aí vocês vão ter o índice, né? A taxa de juros. Lembra que eu falei aí que o IPCA está acima de 10%? Então você soma aqui, ó, o índice de IPCA ele está sempre mudando. E aí sempre tem outra taxazinha fixa aqui que se soma a ele. Ah, então tem várias debêntures aqui, ó, vocês dão uma olhada, com o índice IPCA, que está sempre variando, mais uma taxa fixa. E aí a gente tem opções aqui bem interessantes, pessoal. Detalhe que algumas debêntures só são disponibilizadas para investidores qualificados. Como é que você sabe? Aqui na Nuinvest você vai ver esse símbolo aqui ao lado da debênture, ó. Você pode clicar nele e aí vai mostrar o produto para investidor qualificado. O que é que vem a ser? Investidor qualificado é a pessoa física que possui aplicação financeira em valor igual ou superior a R$1 milhão e se declara investidor qualificado. Então, se você atende a esses critérios de possuir mais de R$1 milhão investido e você faz a declaração que é investidor qualificado, você poderia, por exemplo, investir nessa debênture da Belo Monte. Caso você não atenda esses requisitos, você não pode. Ah, Felipe, então as debêntures só pode ser para quem tem esse nível de investimento? Não, ó. Por exemplo, essa daqui da CEMIG, você pode investir. Não tem esse selo aqui de investidor qualificado. Ah, então quer dizer que você só pode investir em debênture incentivada, ou seja, sem cobrança de imposto de renda, se você for investidor qualificado? Também não. Olha só, vou descer aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, por exemplo, da Ecovias. Ela é isenta de imposto de renda, ela é incentivada e ela é disponibilizada para o público em geral, não apenas para investidor qualificado. Você vê que não tem um símbolozinho aqui de investidor qualificado. Beleza, Felipe, e esse rating aí? Você tá vendo, pessoal, que existe aí um rating para várias debêntures diferentes e você tem formas de avaliar diferentes. Essa daqui, a concessão metroviária do Rio de Janeiro, é da Fitch. Essa outra aqui da Ecovias é da SP. E aí, por exemplo, essa daqui da Eletropaulo é da Moody's. E o que é isso, Felipe? Afinal, né? O que é que representam essas letras aqui? Isso daqui, pessoal, são diferentes formas de você avaliar. Cada critério de avaliação vai ter letras diferentes para você avaliar o rating. E aí você vai ter um grau de segurança diferente daquela empresa, né? Se é elevado, se é bom, se é regular, se é ruim. E aí você vai ver dependendo de qual seja a forma de avaliar. É pela Moody's, é pela SP, é pela Fitch, e aí você vai saber agora, eu vou mostrar para vocês, bem simples, uma tabelinha para você avaliar, e aí você vê qual o grau de risco daquela empresa. Se é interessante eu colocar meu dinheiro aqui, beleza. Opa, não. A pontuação aqui está muito abaixo, então eu prefiro não investir meu dinheiro aí, mesmo que seja incentivado, eu não vou assumir esse risco. Aí vai com você. Como é que você faz isso? Vamos aqui para a tela do meu computador. Aqui no Google, pessoal, você pode colocar, por exemplo, ó, tabela rating debêntures. Aí você pode procurar algumas tabelas aqui de avaliação de debêntures, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, nesse blog, ó. Então aqui no blog do Aprenda Fixa, você desce e aí lá embaixo você vai ter essa tabelinha aqui, ó. A seguir apresentar a tabela com todas as classificações das agências. E aí você vai ter a agência Moody's, a SP e a Fitch, que eu mostrei lá para vocês. E aí dependendo das letras que aparecem, você vai ter uma classificação diferente, ó. A Prime é a máxima. Aí você vai ter outras aqui inferiores, né? Grau elevado, grau
grau médio elevado, grau médio baixo, grau de não investimento especulativo, né, que é uma sugestão de não investimento daqui para baixo, altamente especulativo, risco substancial, até as piores. A regra geral é a seguinte: quanto mais letras A você tem, melhor. Se você tem A com mais, geralmente é um bom sinal. Aí quando começa a diminuir as letras, né, você vê que tá aparecendo B ali, ou em vez do mais tá aparecendo menos, é sinal que a nota tá caindo. Então, por exemplo, aqui no Prime, no máximo, SP e a Fitch, AAA é o grau máximo. Já na Moody's você vai ter um A maiúsculo, um A minúsculo e um A minúsculo. Aí você vai ter outras classificações, né? Vai descendo aqui, ó. Você vê que a SP e a Fitch, ó, a classificação aqui é bem parecida, né? Ó, o que muda é mais aqui nesse final. Já a Moody's tem um critério aqui mais diferente de classificar, de acordo com as letras. Mas você pode acompanhar aqui pela tabela qual o grau de risco envolvido. Então vamos olhar aqui na Nuinvest alguns exemplos. Então, por exemplo, essa daqui da Ecovias que a gente estava falando, IPCA mais 4%, vence em 2024, é incentivada, isento de imposto de renda. Qual é a avaliação dela? Aí você vem SP. SP, BR, AAA, você vai ter aqui, ó, AAA. Então você vai ter o nível Prime. É o nível máximo, tá, de segurança que você pode ter. Aí você avalia se é interessante investir. Vamos supor, por exemplo, que você é investidor qualificado e quer investir aqui na Eletropaulo. Isento de imposto de renda, com IPCA mais 4,20%. E o rating dela é na Moody's, A maiúsculo, A minúsculo, A minúsculo. E aí você vê também aqui, ó, que é grau máximo de segurança. Vamos para outro exemplo aqui. Essa daqui, ó, Entrevias. Ela é para investidor qualificado, IPCA mais 5,70%, vence em 2030. Qual é a classificação? Fitch AA negativo. Então você vem aqui, ó, Fitch AA negativo. Ela ainda é um grau elevado, tá, de segurança, porém dos 3 níveis ela já é o mais baixo, né, já quase passando para grau médio elevado. E aí você faz, pessoal, para qualquer debênture que você quer avaliar, para saber se vale a pena ou não deixar o seu dinheiro, ok? Essa questão de avaliar as debêntures, pessoal, é fundamental. Não só debêntures, né, qualquer investimento que você vai fazer em renda fixa, mesmo com a proteção do FGC, você já tem que avaliar e tem vídeo para isso, eu mostrei para vocês aí no card. Com as debêntures a atenção é maior ainda por conta dessa questão de não ter cobertura da FGC. Mas repito, eu, por exemplo, invisto em debêntures, nunca tive problema, mas sempre tenho esse cuidado de avaliar antes qual é a pontuação e eu assumo esse grau de risco, dependendo da pontuação, sim. E eu venho fazendo isso, nunca tive problema particularmente. Se você já teve problema com debêntures, investindo em debêntures, deixa aqui no comentário, né? Fala aqui, porque para quem também estiver assistindo esse vídeo, já vai servir de alerta, né? Lendo lá os comentários, caso você tenha tido algum problema, tá? Interessante também a gente promover esse debate. Aproveita que você tá aí assistindo e tá comentando, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, né? Deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, porque serve de incentivo para a gente continuar gravando conteúdos como esse. E aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. Pois bem, então vamos aqui sem enrolação para nossa dica final. A dica final que eu vou dar para vocês, pessoal, é o seguinte: debênture é um investimento que você vai fazer que não tem liquidez. O que é que isso significa? Se você vai alocar parte do seu recurso para investir em debênture, você tem que obedecer àquele prazo de vencimento. Então você só vai tirar o seu dinheiro quando ele vencer. E aí você vai ter o recurso investido mais os juros que você pactuou com a empresa que estava ofertando aquela debênture. Então, se você quer investir em renda fixa, mas não tem certeza se vai poder manter aquele dinheiro durante todo o prazo, não invista em debêntures, porque você vai precisar manter o recurso alocado durante aquele prazo, beleza? Essa é a primeira dica. O segundo bizu que eu vou dar para vocês, galera, é que quando vocês forem investir, priorizem naquela tabela de rating sempre notas que envolvam letras A. Se aparece alguma letra B, pessoal, eu particularmente não invisto. Se você investe, deixa aí nos comentários, mas eu não assumo esse grau de risco porque a diferença muitas vezes para outros investimentos que eu considero mais seguros não compensam o risco. Então, se eu vejo que a debênture está naquela faixa em amarelo da tabela que eu mostrei de rating, show de bola, eu invisto, é uma segurança que eu assumo e eu particularmente nunca tive problemas. Mas quando eu vejo no rating alguma letra B, eu já passo para outra. Eu não invisto, não assumo esse risco porque, enfim, tem outras possibilidades, muitas vezes até melhor do que os juros que eles ofertam, mesmo com a isenção do imposto de renda, que vale mais a pena. Inclusive, se você não sabe como fazer esse cálculo para saber a diferença que esse imposto de renda vai ter no seu montante final, deixa aqui nos comentários também que eu posso gravar algum vídeo nesse sentido. Eu posso mostrar para vocês qual a diferença em investir em renda fixa com desconto de imposto de renda ou sem, para vocês avaliarem. Espero que tenha ficado claro. É isso que a gente tinha para hoje. Um abraço, até a próxima. Fui!